Olá! Hoje a gente vai desvendar uma das viradas mais impressionantes da história, sabe? A gente vai ver como o poder na Europa saiu das mãos de reis que se diziam divinos e foi parar, pelo menos na teoria, nas mãos do povo. É uma história de crise, de excesso e, claro, de muita revolução. Então, vamos lá. Essas duas perguntas são, na verdade, o coração da nossa conversa de hoje. Como é que o poder foi se concentrando tanto, a ponto de caber nas mãos de uma pessoa só? E mais importante ainda, né? O que aconteceu quando esse poder todo ficou insustentável? É isso que a gente vai descobrir. Para a gente entender por que os reis absolutistas surgiram, primeiro a gente precisa dar um passo atrás, lá para a Idade Média, e ver o cenário da época. Era um verdadeiro caos de poder espalhado por todo lado. Imagina só um país onde cada pedaço de terra, cada feudo, tinha seu próprio chefe, com suas próprias leis, seu próprio exército. Esse era um mundo feudal. O poder era superlocal, todo quebrado. O rei era uma figura quase decorativa, bem distante, sem poder de verdade sobre o território todo. E isso, claro, gerava uma instabilidade sem fim. E aí, no meio desse caos todo, dessa fragmentação, surgiu uma solução que parecia radical na época: juntar todo o poder nas mãos de uma pessoa só para botar ordem na casa. Olha, entre os séculos XV e XVII, a Europa estava pegando fogo literalmente. Tinha fome por causa das crises na agricultura, guerras de religião para todo lado, estados brigando por território, um caos. E no meio disso tudo, surgiu uma vontade imensa de ter paz, de ter estabilidade. Todo mundo, do camponês ao burguês que estava começando a crescer, topava abrir mão de um pouco de liberdade local em troca de um poder central, um poder forte que acabasse com a bagunça. Mas o rei não fazia isso sozinho, não. Ele era esperto. Ele se aliava com a nobreza, com a igreja, dava uns privilégios aqui e ali em troca de apoio. E quem é que bancava essa festa toda? Pois é, os camponeses, com o trabalho e os impostos deles. Era um jogo de interesses bem delicado, com o rei lá no topo, sendo o grande maestro dessa orquestra. E foi assim que nasceu o regime absolutista. A ideia era bem direta. O rei era a cara do Estado. Era ele que fazia as leis, que mandava no exército, que julgava. Aquela bagunça feudal finalmente estava dando lugar a um governo centralizado forte. Só que, como a história adora mostrar pra gente, a solução de um problema muitas vezes acaba criando outro. E nesse caso, um problema talvez até maior. O que fazer quando o poder que deveria trazer ordem se torna um poder opressor, sem nenhum tipo de freio? E olha, não tem frase que resuma melhor o absolutismo do que essa aí do Luís XIV, o famoso Rei Sol. O Estado sou eu. Simples assim. Não existia uma linha separando o que era o rei e o que era a nação. A vontade dele era a lei. Ele não só governava o Estado, ele era o Estado. E o símbolo máximo desse poder todo é esse palácio Versalhes. Era uma coisa de outro mundo, uma demonstração de riqueza e de poder para deixar todo mundo de queixo caído e principalmente para controlar a nobreza. Mas claro, essa opulência toda, as festas, os luxos, a corte com milhares de pessoas, isso tinha um custo gigantesco. E quem pagava a conta era o povo. 80%. É um número pesado, né? 80%. Vale parar um segundo e pensar, o que será que isso significa? Do que a gente está falando aqui? Pois é, aí que está o ponto. Enquanto a corte vivia naquele luxo todo de Versalhes, a imensa maioria da população, os camponeses, entregava quase tudo o que ganhava em forma de impostos. A desigualdade era absurda. O sistema, que tinha nascido para trazer ordem, agora gerava uma miséria que não dava mais para aguentar. Era uma panela de pressão prestes a explodir. E diante desse problemão, que era o poder absolutista fora de controle, dois países importantíssimos acharam saídas bem diferentes. Vamos ver como essa história se desenrolou em cada um deles. De um lado, a França, que foi pelo caminho da ruptura total, da violência, da revolução. Do outro, a Inglaterra, que foi mais na base da negociação, da reforma. Foram dois caminhos que moldaram não só a Europa, mas o mundo inteiro. Na França, as coisas aconteceram muito rápido. Em questão de meses, séculos de poder da monarquia simplesmente desabaram. Aquele sistema, o antigo regime, ruiu. A queda da Bastilha foi o grande símbolo, o estopim, que abriu o caminho para uma ideia completamente nova na época. Uma república baseada nos direitos de todos os cidadãos, e não mais nos privilégios de quem nascia nobre. Já na Inglaterra, quase 100 anos antes, a história foi outra. Foi uma revolução mais tranquila, sem derramamento de sangue, liderada pelo parlamento, que já era bem forte. Basicamente, eles falaram para o rei, olha, para você não dá mais. Tiraram um rei e convidaram outro. Mas com uma condição, claro, o novo rei teria que assinar uma declaração de direitos.
Foi aí que nasceu a monarquia constitucional, aquele sistema onde o rei reina, mas não governa sozinho. O poder dele é limitado pela lei, pelo parlamento. Agora, nem todo mundo seguiu o roteiro da França ou da Inglaterra, né? Portugal, por exemplo, teve um absolutismo com uma cara bem própria, muito, mas muito ligado à religião. A palavra-chave para entender Portugal é padroado. Se em outros países o rei e a igreja viviam brigando pelo poder, em Portugal eles eram praticamente uma coisa só. O rei era, na prática, o chefe da igreja em seu território. Ou seja, ele juntava o poder do governo e o poder da religião nas mãos dele. E isso aqui mostra bem a diferença. O rei de Portugal não era coroado por um bispo, por exemplo. Ele era aclamado pelo povo. E quando ele assumia, ele fazia um juramento. Prometia respeitar o povo, as leis da igreja, os costumes do reino. Era um limite, mas um limite muito mais moral, mais simbólico, do que um limite político real como era o parlamento lá na Inglaterra. Agora, vamos juntar as peças. Essas mudanças todas na política não aconteceram por acaso. Elas foram abrindo o caminho para uma outra revolução gigantesca, a revolução da economia. Olha o caso da Inglaterra de novo. Quando eles limitaram o poder do rei e fortaleceram o parlamento, eles criaram um ambiente muito mais seguro, mais estável. A propriedade privada era respeitada, os contratos valiam, isso deu confiança para a burguesia, para os inventores, para os comerciantes investirem pesado, criarem coisas novas, sem medo de um rei simplesmente tomar tudo deles. A mudança na política foi o combustível para a mudança na economia, a famosa Revolução Industrial. E para a gente fechar, fica uma reflexão, né? Toda essa luta contra o poder absoluto dos reis deu origem aos estados que a gente conhece hoje, com leis, com direitos. Mas a pergunta que não quer calar é: será que o poder absoluto sumiu de vez? Ou será que ele só mudou de roupa, sabe? E hoje aparece de outras formas, em outros sistemas, em outras instituições? Fica aí a provocação para a gente pensar a respeito.